bom dia. Hoje é o dia 6 do nosso desafio de oração, O Poder da Esposa que Ora, com base no livro da Stormy Martin, O Poder da Esposa que Ora. E o tema de hoje da nossa oração é Suas Tentações, baseado no capítulo 6 do livro. Nós vamos orar hoje pelas tentações que os nossos maridos possam sofrer. Possam sofrer não, né? As tentações que eles sofrem. Todos nós sofremos tentações e os nossos maridos não são diferentes. Eu quero começar lendo um versículo, porque muitas pessoas falam assim, é Deus que tenta. Não, Deus prova. A tentação não vem de Deus. Deus permite que sejamos tentados, mas ela não vem de Deus. Lá em Tiago 1, 13 a 15 está escrito, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que gera a tentação é a cobiça. A cobiça vem por onde? Geralmente pelos olhos. Claro que também vem pelos ouvidos, vem pela boca, mas a maioria, penso eu, que vem pelos olhos, que a gente vê antes. Então a pessoa que é cega não passa pecado, passa. Aí ela sofre pelo ouvido, né? Ou pela boca. Quando falamos em tentações, eu sei que a maioria pode pensar em imoralidade sexual. Mas não é só esse tipo de tentação que nos aflige, que aflige nossos maridos, né? Temos muitos tipos de tentações. Tentação com bebida, com álcool, tentações com drogas. Então, passamos por diversos tipos de tentações, né? Eu sei que a maioria pensa em imoralidade sexual, adultério, prostituição, essas coisas, quando falamos em tentações, mas passamos por outros tipos, né? Tentações com álcool, relacionadas a bebidas, tentações até com comida, né? Desenfreada, com drogas, dependência química, tentações com roubos, com furtos, com corrupção, tentações com resolver as coisas de forma mais fácil, mesmo que seja errada, apenas para poder resolver, né? O famoso jeitinho brasileiro. Tentação com a mentira, né? Fica ali lutando para não mentir, mas acaba mentindo. Então, são muitos tipos de tentações. De acordo com a Stormy, né? De acordo com o livro, quando que é o melhor momento para orarmos pelas tentações, né? Antes delas acontecerem. Então, a oração preventiva continua sendo o melhor tipo de oração. O problema da tentação não é dela acontecer, porque, como eu já falei, todo mundo passa por tentações. O problema da tentação, ou o segredo das tentações, é como nós reagimos a elas. Reagimos resistindo e fugindo da tentação, que é como a Bíblia fala para fazer, ou reagimos cedendo à tentação e caindo na tentação e aí pecando. E aí que tá. Se nós oramos preventivamente, é claro que nós não vamos calar o poder da tentação na mente dos nossos maridos, mas com a oração é possível diminuir as vozes da tentação, sabe? É possível diminuir, colocar um filtro, né? A oração pode ter esse poder de colocar um filtro nos olhos dos nossos maridos, filtro nos ouvidos, deles não verem ou ficarem vendo e ouvindo e dando atenção para aquilo que provoca a tentação neles. Cada um de nós sabe onde é o nosso ponto fraco. Cada um de nós sabe onde precisa resistir. Então, quando nós oramos de forma preventiva, nós ajudamos a fortalecer, através da oração, a mente dos nossos maridos, para que eles resistam e não caiam na tentação, e pecando. O capítulo é bem simples, bem curtinho de hoje, mais curto que o de ontem, mas é muito sério, porque muitas vezes quando o homem cai em pecado, ou ele tenta cobertar da esposa, ou ele conta diretamente que não aguenta, e gera uma crise no casamento tão séria, muitas vezes, que pode resultar em divórcio. Principalmente dependendo do tipo de pecado. Porque tem pecados que as mulheres até toleram, vamos dizer assim, e tem outros pecados que a maioria das mulheres não toleram. Então, é importante nós não deixarmos chegar ao ponto do pecado, ao ponto de cair em tentação. Vamos orar e trabalhar preventivamente em relação a isso.
Daqui mais alguns dias eu vou fazer alguns vídeos específicos, não sobre o desafio de oração, mas sobre alguns assuntos do desafio, como a questão do sexo para o homem e o afeto para a mulher. E vamos ver o quanto isso, quando não atendido, abre brecha para a tentação e para cair em pecado. Então, mais alguns dias eu vou estar falando sobre isso. Então, acompanhem no canal, né? Se inscrevam para serem notificados quando sair vídeo novo. Mas, enfim, o que eu quero falar é isso. A tentação, quando ela acontece, o problema, a forma como reagimos a ela. Ou a pessoa que caiu no pecado, na tentação, né, cedeu e caiu, ou as pessoas que são afetadas por esse pecado, no caso as esposas, como nós reagimos a isso e o quanto que estamos preparados para reagir. Quem faz tudo isso é a oração. A ferramenta que nós temos é a oração. Tanto usar de forma preventiva, orar antes, né, de acontecer, buscando fortalecer a mente dos nossos maridos, buscando também fechar as brechas que muitas vezes nós mesmas abrimos no nosso casamento e deixamos uma abertura para a tentação entrar e o marido acabar cedendo. Não que a culpa seja nossa, né? A culpa é sempre de quem cedeu à tentação. A pessoa que cede à tentação, não adianta ela culpar o outro. Ela cedeu, foi uma escolha dela ceder à tentação, foi uma escolha dela pecar. Mas de uma forma, muitas vezes sem querer diretamente, a gente pode acabar deixando um espaço para que isso aconteça, abrindo uma brecha. Então, nos próximos dias aí, eu vou estar falando mais sobre isso. Quero encerrar agora só lendo um pouquinho, né, da oração modelo que a história coloca aqui. Senhor, peço-lhe que dê forças a meu marido para resistir às tentações que se interpassem em seu caminho. Tire isso de sua mente antes que possa atingir seu coração ou transformar-se numa experiência pessoal. Então, aquilo que eu falei, a oração preventiva, ela busca fortalecer a mente dos nossos maridos, fortalecer o poder de decisão, fortalecer, colocar um filtro nos olhos, né? Um filtro nos ouvidos, para que não veja. Né? Eu oro muito assim, Senhor, que ele não veja a tentação. Coloca um filtro nos olhos para que não ceda, para que não veja, não perceba. Né? E aí todos os tipos de tentação. Finalzinho da oração modelo da Storm falou o seguinte, né? Ajude-o a cuidar de si mesmo e ter autocontrole para resistir a qualquer coisa ou pessoa que venha a tornar-se uma tentação. Possa ele detestar o mal apegando-se ao bem, como está em Romanos 12:9. 12:9. Oro para que ele abomine as situações de tentação, dele coragem para rejeitá-las. Ensine-o a caminhar no espírito, assim como a não cair na tentação da carne. Então, é aquela oração preventiva mesmo. Agora, já caiu na tentação, já cedeu, vocês estão vivendo no casamento agora o momento de enfrentar o pecado que já aconteceu. A forma também como você vai reagir é crucial para a vida espiritual de vocês dois e para a vida de vocês, inclusive como casal. Então, ore, leia a Bíblia e busque em Deus e busque na palavra de Deus como devemos reagir. A Bíblia nos ensina, inclusive, a como reagir ao pecado dos outros, ao pecado do marido, ao pecado do próximo. Então, ore, leia a Bíblia e busque orientação na Bíblia de como você deve reagir. E o mais importante de tudo, não tome nenhuma decisão de cabeça quente, não tome nenhuma decisão com base na emoção, não tome nenhuma decisão de forma intempestiva. Espere para tomar a decisão, ore, esteja calma e tranquila para qualquer decisão que possa ser tomada. E aí não só quando estamos em crise, mas sempre. Todas as nossas decisões devem ser tomadas de cabeça fria, com oração antes, com busca de orientação na palavra de Deus. Amém? Tenham todos um início de semana abençoado e até amanhã.